Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Mundo Curioso, o canal que vai te levar a lugares incríveis e a descobertas fascinantes. No vídeo de hoje vamos explorar e descobrir 7 curiosidades incríveis e surpreendentes sobre o seriado de TV Chaves que muito marcou a infância de várias crianças e se tornou um ícone do humor na TV latino-americana. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito em nosso canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o like no vídeo e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos começar! Criação do Chaves. Chaves é um icônico seriado de comédia que se tornou uma das produções mais amadas e duradouras da televisão latino-americana. Criado pelo genial comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, conhecido como o Chespirito, o programa estreou originalmente em 20 de junho de 1971 no México e se tornou um fenômeno de audiência em diversos países ao redor do mundo. A ideia para a criação de Chaves surgiu quando Roberto Gómez Bolaños era roteirista e ator em outros programas de TV no México. Ele estava em busca de um novo projeto e decidiu criar um personagem que fosse baseado em sua própria infância e em suas experiências pessoais. O personagem principal, conhecido como El Chavo del Ocho, ou apenas Chaves, é um menino órfão e de origem humilde que vive em uma vila, onde interage com outros moradores peculiares e cômicos. O nome Chaves foi inspirado no fato de que o personagem costumava se esconder dentro de um barril, localizado no número 8 da vila. A série foi concebida como um programa de comédia de situação, e sua premissa simples e divertida cativou rapidamente o público. Cada episódio retratava as aventuras e desventuras do Chaves e seus amigos na vila, como a Dona Florinda, o Sr. Barriga, Kiko, o filho da Dona Florinda, a Chiquinha, uma amiga do Chaves, o Seu Madruga e a Bruxa do 71, entre outros personagens memoráveis. O estilo de humor de Chaves era baseado em situações do cotidiano, com uma mistura de humor ingênuo e toques de ironia, o que tornava a série atraente para todas as idades. Além disso, o elenco talentoso e carismático, liderado pelo próprio Chespirito no papel do Chaves, contribuiu significativamente para o sucesso do programa. Ao longo dos anos, Chaves se tornou uma parte essencial da cultura popular em muitos países da América Latina e também ganhou fãs em outras regiões, graças à sua exibição em diversos idiomas. Infelizmente, em 2019, devido a questões contratuais entre a Televisa, empresa responsável pela produção da série, e os herdeiros de Roberto Gómez Bolaños, os direitos de exibição foram retirados e o programa saiu do ar em várias emissoras. Apesar disso, o legado de Chaves permanece vivo no coração dos fãs e continua sendo transmitido em muitos países, com suas situações engraçadas e personagens icônicos que trouxeram risadas e alegria a gerações de espectadores. A criação de Chaves é um exemplo brilhante do talento e criatividade de Roberto Gómez Bolaños, cujo trabalho impactou positivamente a cultura popular e deixou um legado duradouro no mundo do entretenimento. Chaves. O personagem Chaves, criado pelo renomado comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, conhecido como Chespirito, é um dos personagens mais queridos e icônicos da televisão latino-americana. Interpretado pelo próprio Chespirito, o Chaves vive dentro de um barril na Vila do Chaves, um conjunto habitacional modesto onde vive uma comunidade diversificada e divertida. A curiosidade do Chaves é uma das características mais marcantes desse adorável personagem. Aqui estão algumas das principais curiosidades relacionadas ao Chaves. 1. Nome misterioso. O nome completo do Chaves nunca foi revelado durante a série. Ele é conhecido apenas pelo apelido Chaves devido ao fato de ser frequentemente chamado assim pelos outros personagens por viver dentro de um barril. A falta de um sobrenome adicionou um ar de mistério à sua identidade. 2. Idade ambígua. Ao longo da série, a idade exata do Chaves nunca foi especificada. Isso contribui para a sua atemporalidade, permitindo que pessoas de diferentes gerações se identifiquem com o personagem. 3. Voz peculiar. A voz do Chaves, com um sotaque característico e uma risada inconfundível, foi uma das marcas registradas do personagem e contribuiu para seu charme e carisma. 4. Traje característico. O visual do Chaves é outro aspecto icônico do personagem, usando um boné, camiseta listrada, calças curtas e sapatos grandes. Sua aparência peculiar o torna facilmente reconhecível. 5. Frases famosas. Chaves é conhecido por suas frases marcantes, como isso, foi sem querer querendo e ninguém tem paciência comigo. Essas expressões tornaram-se parte da cultura popular e são frequentemente citadas até hoje. 6. Relação com o Seu Madruga. O Chaves tem uma relação especial com o Seu Madruga, o zelador da vila. Apesar de constantes desentendimentos, há um carinho mútuo entre eles, com o Seu Madruga assumindo frequentemente o papel de uma figura paternal para o Chaves.
7. A amizade com Kiko e Chiquinha. Chaves tem uma amizade peculiar com Kiko e Chiquinha, embora, por vezes, se envolvam em brigas e desentendimentos. A dinâmica entre esses três personagens principais é uma das principais fontes de humor da série. 8. Fama internacional. Chaves alcançou enorme sucesso internacional e continua a ser transmitido em vários países até hoje, mesmo décadas após a exibição original. Sua capacidade de cativar públicos de diferentes culturas é uma das razões para sua duradoura popularidade. Essas são apenas algumas das curiosidades que tornam o personagem Chaves tão especial e querido por pessoas de todas as idades ao redor do mundo. Sua inocência, carisma e humor atemporal continuam a encantar gerações e fazem dele um personagem inesquecível da história da televisão. Seu Madruga. Seu Madruga é um dos personagens mais icônicos do famoso seriado Chaves, criado pelo comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, conhecido como Chespirito. Interpretado brilhantemente por Ramón Valdés, Seu Madruga era um morador da Vila dos Chaves e um dos principais vizinhos do protagonista, Chaves. Uma das curiosidades interessantes sobre Seu Madruga é a origem do seu nome. No México, a palavra madruga é uma gíria que significa acordar cedo. Portanto, o nome do personagem é uma referência ao fato de ele ser alguém que costumava acordar cedo. A escolha do nome foi uma das muitas formas criativas pelas quais Chespirito dotou seus personagens de características únicas e engraçadas. Outro ponto curioso sobre Seu Madruga é sua característica icônica, a sua eterna luta para conseguir pagar o aluguel. Ele sempre estava em dívida com o Sr. Barriga, o proprietário da vila, e sua situação financeira precária era uma fonte inesgotável de comédia no programa. Essa situação refletia a realidade de muitas pessoas da época e criou empatia com o público. A atuação de Ramón Valdés também contribuiu muito para a popularidade de Seu Madruga. Seu talento para o humor físico e sua habilidade em transmitir emoções de desespero e resignação tornaram o personagem inesquecível. Apesar de suas falhas e problemas, Seu Madruga também demonstrava um grande coração, especialmente em relação às crianças da vila, como Chaves e Chiquinha, com quem ele tinha uma relação de afeto e proteção. Infelizmente, Ramón Valdés deixou o elenco de Chaves em meados dos anos 1970 devido a desentendimentos contratuais com a Televisa, a emissora que produzia o programa. No entanto, seu legado como Seu Madruga continuou vivo, e ele permanece na memória dos fãs como um dos personagens mais queridos e icônicos do seriado. Em resumo, Seu Madruga é um personagem que conquistou o coração de milhões de fãs ao redor do mundo com sua personalidade carismática, suas trapalhadas e sua bondade, tornando um dos pilares fundamentais que contribuíram para o enorme sucesso do seriado Chaves. Sr. Barriga. Claro. Sr. Barriga, cujo nome completo é Zenon Barriga Y Pesado, é um dos personagens mais emblemáticos do famoso seriado de televisão mexicano Chaves, criado por Roberto Gómez Bolaños, mais conhecido como Chespirito. Interpretado por Edgar Vivar, Sr. Barriga é um dos vizinhos do pátio onde se desenrolam as histórias do programa. Aqui estão algumas curiosidades interessantes sobre o Sr. Barriga. 1. Nome e apelido engraçado. O nome Zenon Barriga Y Pesado é uma combinação de nomes que acrescentam um tom humorístico ao personagem. Barriga é uma referência à sua notável barriga saliente, que é frequentemente alvo de brincadeiras ao longo da série. 2. Proprietário da vila. Sr. Barriga é o dono do imóvel onde os personagens principais vivem, a vila. Ele é constantemente interrompido pelo Seu Madruga, que é inquilino e tem dificuldades em pagar o aluguel. 3. Pagamento do aluguel. O pagamento do aluguel por parte do Seu Madruga é uma das principais piadas recorrentes do seriado. Sempre que Seu Madruga consegue juntar dinheiro para pagar o aluguel, algo acontece, e ele acaba perdendo a quantia, resultando em novas situações cômicas. 4. Relação com as crianças. Embora o Sr. Barriga seja visto como uma figura de autoridade, ele demonstra um lado amigável e afetuoso em relação às crianças da vila, especialmente ao Chaves. Em algumas ocasiões, ele ajuda Chaves e seus amigos a saírem de problemas ou desentendimentos. 5. Profissão. A profissão de Sr. Barriga é motivo de especulação ao longo da série. No entanto, em um episódio, ele menciona que trabalha no ramo de vendas. Em outro episódio, ele se apresenta como gerente de uma financeira. 6. Intérprete. Edgar Vivar, o ator por trás do personagem, também interpretou outro papel icônico na série, o Sr. Furtado, o vizinho ranzinza que vive ao lado da vila. 7. Vida após Chaves. Após a conclusão do seriado Chaves, Edgar Vivar continuou a atuar e participou de outros programas de televisão e filmes. Ele também se envolveu em trabalhos teatrais e dublagens. Chaves é uma série atemporal e amada por pessoas de todas as idades em todo o mundo.
O personagem do Sr. Barriga é apenas um dos muitos elementos que contribuíram para o sucesso e o legado duradouro do programa, proporcionando risadas e lições valiosas sobre amizade, empatia e vida cotidiana. Kiko, também conhecido como Kiko em alguns países de língua espanhola, é um dos personagens mais icônicos e amados do seriado Chaves, criado pelo comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, mais conhecido como Chespirito. Interpretado por Carlos Villagrán, Kiko é um garoto de aproximadamente 8 anos que mora na vila com sua mãe, Dona Florinda, e é conhecido por sua personalidade peculiar e suas roupas características. Uma curiosidade interessante sobre o personagem Kiko é a origem de seu famoso figurino. As roupas excêntricas que ele usa no programa, com suspensórios, sapatos grandes e coloridos, camisa listrada e boné, foram inspiradas em um famoso personagem do cinema mudo, Carlitos, interpretado pelo lendário ator e diretor Charlie Chaplin. Carlos Villagrán, que interpretava Kiko, era um grande fã de Charlie Chaplin e, ao criar o personagem, decidiu homenagear o ícone do cinema incorporando algumas de suas características distintivas ao figurino de Kiko. A semelhança não é apenas visual, mas também na maneira como o personagem se comporta e age em diversas situações, muitas vezes utilizando o humor físico e a comédia gestual, características marcantes de Chaplin. Outra curiosidade sobre Kiko é que, apesar de ser uma criança mimada e egoísta, o personagem ganhou o coração dos fãs do seriado. Sua relação com Chaves, o protagonista, é uma das mais memoráveis e engraçadas do programa, com os dois frequentemente se envolvendo em discussões e brincadeiras, o que rende momentos hilariantes. Após vários anos interpretando Kiko, Carlos Villagrán decidiu deixar o elenco do Chaves e seguir outros projetos, como shows de comédia e apresentações ao vivo. No entanto, o personagem continua sendo lembrado e adorado por milhões de fãs ao redor do mundo, e sua presença no programa deixou um legado inesquecível na história da televisão. Em suma, Kiko é um personagem que transcendeu as fronteiras do seriado Chaves, tornando-se um ícone da comédia e conquistando o coração de várias gerações com suas aventuras na vila. Sua curiosidade ao ser inspirado em Charlie Chaplin e sua relação com os outros personagens tornam Kiko uma figura especial e querida na cultura pop latino-americana. Cena de abertura. Uma curiosidade interessante sobre a cena de abertura do seriado Chaves é que ela foi filmada apenas uma vez e permaneceu inalterada ao longo de todos os episódios durante os mais de 40 anos de exibição do programa. A icônica sequência de abertura mostra os personagens principais correndo alegremente em um pátio, cada um com sua característica particular. Roberto Gómez Bolaños, criador do programa e intérprete do Chaves, quis que essa cena fosse uma representação atemporal da inocência e alegria das crianças, sem a necessidade de alterá-la para acompanhar a evolução do programa ao longo dos anos. Essa decisão contribuiu para a familiaridade e nostalgia que muitos espectadores sentem ao assistir ao seriado, tornando-se uma das aberturas mais queridas da televisão. Dona Clotilde, a bruxa do 71. Dona Clotilde era interpretada pela atriz Angelines Fernandes, que deu vida a essa personagem icônica. Ela era uma senhora idosa, vizinha da vila onde se passava a série, e sempre se mostrava interessada e um tanto curiosa em relação às atividades dos moradores, especialmente do protagonista Chaves, do Chapolin Colorado e de Kiko. O apelido de Bruxa do 71 vinha do fato de Dona Clotilde morar no número 71 da vila, e sua caracterização com um visual peculiar, cabelos brancos e roupas escuras, contribuíam para reforçar esse apelido. No entanto, apesar de ser chamada de bruxa pelos demais personagens, ela não tinha poderes mágicos nem era de fato uma bruxa. Era apenas uma senhora solitária, carente de afeto e atenção, que tentava se enturmar com as crianças da vila, mas muitas vezes acabava sendo alvo de suas travessuras. A curiosidade sobre a bruxa do 71 era uma das características marcantes de Dona Clotilde. Ela sempre tentava saber o que estava acontecendo ao seu redor, principalmente quando se tratava de assuntos dos vizinhos. Essa curiosidade muitas vezes a colocava em situações engraçadas e cômicas, pois ela não conseguia resistir em espionar e bisbilhotar as conversas e atividades dos outros. A relação entre Dona Clotilde e Chaves era especialmente interessante, pois ela nutria uma certa simpatia pelo garoto, mas também se sentia incomodada com suas travessuras e seu apetite voraz por seus famosos sanduíches de presunto. Chaves, por sua vez, tinha medo dela e costumava correr quando a via se aproximando. Essa dinâmica gerava situações hilárias e memoráveis ao longo da série. Atores do elenco. O programa de televisão Chaves, criado pelo comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, também conhecido como Chespirito, é um clássico da comédia que cativou audiências em todo o mundo. Um dos aspectos mais notáveis e marcantes da série é a habilidade dos atores em interpretar múltiplos personagens, o que adicionou camadas de humor e diversão ao programa. No elenco de Chaves, a maioria dos atores interpretava diferentes personagens ao longo dos episódios.
Vamos falar sobre alguns dos atores e seus diversos papéis. 1. Roberto Gomes Bolanhos, Chespirito, o próprio criador da série, também atuou em vários papéis. Além de interpretar o icônico Chaves, ele também deu vida a outros personagens como o Seu Madruga, o Professor Girafales, o Nhonho, o Botijão, entre outros. Chespirito demonstrou sua versatilidade como ator e comediante ao desempenhar papéis tão distintos. 2. Ramon Valdez, interpretando o icônico Seu Madruga, Ramon Valdez foi um dos atores mais queridos e populares da série. No entanto, ele também desempenhou outros papéis ao longo dos episódios, como o famoso Jaimito, um personagem muito atrapalhado e engraçado. 3. Carlos Villagrán, conhecido por seu papel como Kiko, o filho mimado da Dona Florinda, Carlos Villagrán também assumiu o papel do famoso super-herói Kiko em alguns episódios, adicionando uma dose extra de humor com suas histórias fantasiosas. 4. Maria Antonieta de Las Nieves, atriz que interpretou a icônica Chiquinha, Maria Antonieta também assumiu outros papéis secundários em algumas ocasiões, como uma vizinha fofoqueira ou uma mulher da vila. 5. Florinda Mesa, além de interpretar Dona Florinda, a mãe do Kiko, Florinda Mesa desempenhou o papel de uma freira, irmã Sara, em alguns episódios, mostrando sua versatilidade como atriz. 6. Edgar Vivar, conhecido por seu papel como o Sr. Barriga, o proprietário da vila, Edgar Vivar também interpretou outros personagens menores, como o Nhonho em alguns episódios. Essa prática de atores interpretarem múltiplos papéis era comum em muitos programas de comédia da época e ajudava a enriquecer o universo do Chaves, tornando-o ainda mais cativante e único. A capacidade dos atores em encarnar diferentes personagens permitia que a série explorasse diversos temas e situações cômicas, mantendo o frescor e o interesse do público ao longo dos anos. Até hoje, Chaves continua sendo uma série atemporal e amada por pessoas de todas as idades em todo o mundo, e a habilidade dos atores em interpretar múltiplos personagens é uma das muitas razões pelas quais essa comédia mexicana continua a encantar gerações. E esse foi nosso vídeo de hoje. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar no sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!